Sejam bem-vindos ao CartaCast. Hoje faremos a leitura do relatório mensal de junho da gestora Ibiúna Investimentos. Comentário mensal. Performance de junho. O Ibiúna Reg STH apresentou um retorno de 0,94% no mês de junho. Posições em juros de países emergentes geraram retorno de 0,82%, com destaque para a posição aplicada na curva mexicana. No Brasil, a posição aplicada em juros nominais e reais contribuiu para um retorno de 0,69%. Perspectivas para julho. O Ibiúna Reg STH FICFIN rendeu 0,94% em junho, acumulando alta de 10,3% no ano e de 18,5% em 12 meses, equivalente a 403% do CDI. Esse resultado refletiu o nosso posicionamento recente ainda cauteloso à luz de grandes incertezas em cenários de curto prazo, reduzida liquidez e elevada volatilidade nos preços de ativos de risco. Mesmo assim, voltamos a aumentar gradualmente o uso do orçamento de risco diante do que vemos como uma paulatina dissipação das incertezas para o segundo semestre. O pior da contração de atividade global causada pela pandemia parece ter ficado para trás. O vale da recessão se deu em abril-maio e a magnitude da surpresa nos dados recentes de atividade indica que o consenso dos analistas estava excessivamente pessimista. O principal risco adverso segue sendo a possibilidade de que uma segunda onda de contágio afete as perspectivas de recuperação da economia no segundo semestre. No entanto, as possibilidades de tratamento vacina e principalmente a magnitude dos estímulos fiscal e monetário implementados mundo afora vem dando sustentação à expectativa da retomada da economia global. Nesse ambiente, vemos como principal tema global neste segundo semestre a provável reinflação gradual de preços depois de forte choque deflacionário imposto pela pandemia. Isso deve se traduzir no curto prazo na continuidade de estímulos monetários elevados, em um dólar globalmente mais depreciado, pressão em preços de commodities e inflação de preços de ativos financeiros. No Brasil, esse ambiente mais construtivo deve ser temperado pela incerteza que cerca a fragilidade fiscal exacerbada pelo coronavírus e a combinação entre turbulência política e uma pandemia que resiste bravamente a se dissipar. Neste contexto, a estratégia macro detém as seguintes principais posições. Na renda fixa, temos no Brasil posições residuais aplicadas na parte curta e intermediária da curva de juros DI, diante da possibilidade de um novo corte da taxa Selic para 2% ou menos. Por outro lado, o cenário acima descrito implica em uma assimetria relevante nos atuais níveis de inflação implícita, o que nos levou a aumentar o risco alocado a posições compradas em inflação nas partes curta e intermediária da curva. Nos Estados Unidos, mantivemos posição aplicada em Treasuries na parte intermediária da curva, diante da sinalização pelo Fed da disposição a empreender novos estímulos que podem incluir operações de controle da curva nominal de juros. No México, mantemos a exposição aplicada na curva de juros diante do que ainda vemos como atrativa oportunidade. A forte recessão e elevação do desemprego abrem espaço para a taxa de juros cair a terreno expansionista, próximo ou inferior a 4% antes do fim do ano. Na renda variável, o cenário de reinflação global, alimentado pelo elevado grau de estímulos monetário e fiscal, embasa a posição comprada na Bolsa Americana e no Ibovespa. Ainda no Brasil, mantemos a exposição visando a captura de alfa puro, via posições long and short não direcional. No portfólio de moedas, vendemos o dólar americano contra uma cesta de moedas G10 e emergentes de qualidade. Essa posição tem sido combinada com um posicionamento tático, comprado em dólar contra o real. Em commodities, adicionamos o cobre à exposição comprada em ouro. Isso é tudo, pessoal. Obrigado por escutar essa edição do CartaCast. Lembrando que o link para acessar o arquivo PDF dessa carta está na descrição. Se você curtiu esse conteúdo, deixe seu like e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!